O rio Hawkesbury está localizado a noroeste de Sydney, na Austrália, e abriga a segunda maior área de pesca costeira comercial de camarão, ostras e peixes no estado de Nova Gales do Sul. O rio é visitado regularmente por pescadores em busca de frutos do mar, com redes vasculhando as águas na esperança de uma boa pesca. No entanto, em agosto de 1994, uma tripulação capturou mais do que esperava, pois das profundezas do rio, eles trouxeram à superfície um dos maiores mistérios da Austrália. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber o que aconteceu, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se, e peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E caso ele não notifique, eu peço que me siga lá no meu Instagram, o @Xamãozinho, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. E caso essa opção também não seja muito agradável para você, eu peço que considere as outras duas opções, que são os grupos do WhatsApp e do Telegram. Os links vão estar no comentário fixado. E agora, dados os recados, vamos pro caso. Na quinta-feira, dia 11 de agosto de 1994, a equipe do barco The Lady Marion começou seu dia de trabalho como qualquer outro, navegando calmamente pelo rio Hawkesbury, lançando suas redes de pesca. Por volta do meio-dia, o líder da embarcação, Mark Patterson, e sua equipe arrastavam suas redes de volta ao convés quando notaram que uma grande estrutura de aço enferrujada, cheia de sacolas plásticas, estava presa em seu equipamento. À primeira vista, a tripulação notou que uma das sacolas tinha um pequeno osso saindo dela e consideraram que poderia ser a carcaça de um animal. Porém, quando olharam mais de perto, notaram mais restos esqueléticos presos à armação e logo perceberam que aquilo era muito mais sinistro do que se pensava. A estrutura de aço em si tinha uma forma incomum e ninguém tinha visto algo parecido antes. O esqueleto estava claramente amarrado a ela de maneira semelhante à crucificação. Mark imediatamente chamou a polícia de Broken Bay Water, que escoltou o barco de volta à costa para examinar o achado, e rapidamente foi confirmado como sendo de um humano do sexo masculino. Embora as circunstâncias que levaram aquela pessoa a ser encontrada daquela forma no fundo do rio fossem desconhecidas, o que a polícia sabia é que aquela ossada pertencia a um homem que teve sua vida ceifada em um crime muito meticuloso. Então, como já era de se esperar, uma investigação foi iniciada para tentar descobrir a identidade daquela pessoa e também o que o levou à morte. Cientistas do Instituto de Medicina Forense em Glebe estimaram que o corpo e a estrutura de aço foram submersos por mais ou menos 1 ano e meio antes de serem descobertos. A causa da morte do indivíduo foi determinada como traumatismo craniano provocado por um objeto contundente, sugerindo que o homem estava sem vida ou pelo menos gravemente ferido quando foi jogado no rio. A descrição da vítima foi difícil de determinar no início, pois seu corpo havia se decomposto tão significativamente que as impressões digitais e os traços faciais haviam sumido. Acreditava-se que ele era caucasiano de ascendência mediterrânea ou do leste europeu, possivelmente italiano ou austríaco, medindo cerca de 1,75 m de altura, com idade entre 21 e 46 anos. Seu cabelo era castanho escuro e ele tinha dentes perfeitos, sem obturações, mas um deles provavelmente foi extraído em sua juventude. O homem não tinha pertences pessoais além de um maço de cigarros e um isqueiro, e suas roupas eram de marcas populares, muito comuns na Austrália. Uma reconstrução facial da vítima foi feita através das tecnologias disponíveis na época e foi disponibilizada na mídia para que assim alguém reconhecesse e dissesse à polícia quem era aquela pessoa. E depois eles modelaram melhor em 3D e ficaram esperando uma resposta. E com os peritos completamente perdidos sem saber como prosseguir, além do que já haviam feito, eles guardaram o corpo no necrotério com a seguinte descrição: resto humano desconhecido E 48293.
mas a imprensa logo batizou de Hackman, ou Homem do Hack, devido à maneira que foi encontrado, preso àquela estrutura que mais parecia uma prateleira de metal, ou seja, um hack. O objeto tinha 1,82 de altura e sua base era feita de aço, no qual alguém havia soldado 2 barras cilíndricas de metal leve, como um móvel tubular. Entre as barras, 2 pedaços de haste de reforço foram presos e dobrados em forma de L sobre o corpo do homem. Fios, arames e cordas foram enrolados firmemente ao redor do torso, pulsos e pescoço, para garantir que o corpo se mantivesse preso na armação, enquanto sacolas plásticas foram espalhadas em diferentes partes do crucifixo improvisado. O que tornou essa descoberta ainda mais assustadora foi o fato de que, depois de analisar a engenhoca, os investigadores estavam confiantes de que o crucifixo foi feito sob medida para aquela vítima em específico, uma vez que a estrutura se encaixava perfeitamente na envergadura do homem. Outra coisa que também chamou a atenção é que aquela estrutura era muito pesada para que uma única pessoa conseguisse carregá-la, então mais de uma pessoa estava envolvida na morte do Hackman. Como naquela época as tecnologias de DNA não eram tão avançadas quanto hoje em dia, o trabalho da polícia era muito complicado e eles se baseavam totalmente no depoimento das pessoas que haviam reconhecido aquela reconstrução facial disponibilizada na mídia. E mesmo com a recompensa de mais de $100 mil oferecida pela polícia, para qualquer um que os ajudasse a solucionar o crime, a maioria dos depoimentos não levou as autoridades a lugar nenhum. Então, mesmo com essa recompensa enorme, nenhuma informação importante foi recebida pela polícia. A polícia inicialmente especulou que o crime tenha sido obra de uma gangue ou cartel de drogas, acreditando que talvez a maneira pela qual o Hackman foi morto fosse para enviar uma mensagem para outros desafetos. Eles também chegaram a considerar o crime como tendo ligação com um possível culto satânico, com o símbolo do crucifixo inclinando-se fortemente para a ideia de uma perseguição religiosa. Havia uma série de cultos religiosos operando em Nova Gales do Sul em meados dos anos 90, e todos foram investigados em várias ocasiões, por crimes que iam de abusos de menores a rituais violentos, embora não houvesse evidências concretas para sugerir que esse era o trabalho de um grupo religioso. Com o passar do tempo, muitas informações foram chegando até as autoridades e eles passaram a investigar alguns casos de pessoas desaparecidas, e o primeiro que chamou muita atenção deles foi o caso de um traficante de drogas condenado chamado Joey Biviano. Ele nasceu no ano de 1963 e desapareceu nos subúrbios de Sydney em 1993. Joey se encaixava com as características do Hackman. Ele tinha a idade certa, tinha cabelos escuros, tinha descendência mediterrânea e media aproximadamente 1,70. Ele também se parecia com a reconstrução facial, e a polícia examinou essa pista mais a fundo, porém não conseguiram rastrear os registros dentários de Joe, o que significava que eles tinham que recorrer a amostras de DNA para confirmação. Infelizmente, as amostras não combinavam com Hackman, então a polícia continuou procurando outras pistas em potencial. Outra possível combinação foi o empresário grego chamado Peter Mitris, que havia desaparecido em 1991. A polícia recebeu a informação de que o Peter havia sido morto e o corpo dele havia sido jogado no mar de Sydney, mas o único problema é que ele media 1,82 de altura e o Hackman media 1,75. Então não batia as características físicas. A irmã dele também falou que o Peter tinha dentes tortos e com obturações, o que também o descartava porque o Hackman tinha dentes perfeitos. Além disso, ele não se parecia em nada com a reconstrução facial. Outras pessoas acreditavam que o corpo poderia ser de Christopher Daley Flannery, conhecido como Mr. Rent a Kill. Christopher foi acusado de vários crimes na Austrália, principalmente contra pessoas muito influentes da época, como um advogado, um dono de bordel e um detetive disfarçado do Esquadrão de Drogas de Sydney. Depois de escapar da condenação e ser absolvido várias vezes, Christopher, que tinha conexões profundas com o crime organizado na Austrália, simplesmente desapareceu em circunstâncias misteriosas e suspeitas.
Em 9 de maio de 1985, depois de sobreviver a uma tentativa de homicídio contra ele e sua família, Christopher recebeu um telefonema de George Freeman, um dos maiores traficantes da Austrália, onde pedia uma reunião particular. O Christopher já tinha trabalhado como guarda-costas pessoal dele anteriormente, e no dia em questão, o carro dele não deu partida e por isso ele pegou outro veículo e foi até a casa do George Freeman, e depois disso ele não foi mais visto em lugar nenhum. Por isso muitas pessoas acreditavam que ele poderia ter tido sua vida ceifada durante ou depois da reunião, até porque o Christopher tinha fortes ligações com o submundo do crime na Austrália, né? Que ele era um criminoso de aluguel. Mas quando analisaram os registros dentários do Hackman e compararam com o do Christopher, não teve compatibilidade, então eles não eram a mesma pessoa. A última possibilidade era que os restos mortais fossem de um viciado em jogos de azar chamado Max Tansevsky, cuja sua parceira o viu pela última vez em janeiro de 1993 em Newton, que fica em Sydney. No momento de seu desaparecimento, Max estava com $1.800 em dinheiro, o que não era muito incomum. Ele supostamente costumava viajar para a Gold Coast regularmente para fazer jogos em cassino, mas sempre voltava para casa alguns dias depois. Porém, em janeiro de 1993, Max não voltou. Com o DNA incapaz de provar definitivamente que ele era o Hackman, a polícia continuou a procurar respostas, mas nenhuma pista relevante foi encontrada. Com isso, o Hackman permaneceu no necrotério de Glebe por 20 anos, esperando o dia que ele fosse identificado. Então, 24 anos depois, ele finalmente foi. Após anos de desenvolvimento na tecnologia de DNA, a identidade do Hackman foi revelada em agosto de 2018 e descobriu-se que uma suposição estava certa. O legista estadual de Nova Gales do Sul decidiu oficialmente que os restos mortais pertenciam a Max Tansevsky, de 37 anos, o apostador que desapareceu durante uma viagem à Gold Coast. Pouco se sabe sobre a vida do Max antes de seu desaparecimento, no entanto, nada indica que ele tivesse ligações com o submundo do crime da Austrália. No entanto, ele era muito conhecido por dever bastante por causa de seu vício em jogos de azar, porém o tanto que ele devia é desconhecido. Tudo o que se sabe é que Max retirou $1.800 de suas contas no dia em que desapareceu, presumivelmente para usar em seus jogos na Gold Coast, e é provável que o dinheiro tenha sido perdido ou roubado, até o fatídico dia em que ele foi encontrado no rio. Nesse ponto, parece que pouca progressão foi feita para descobrir o que aconteceu com Max, com a polícia ainda teorizando sobre isso até hoje. Uma linha de investigação afirma que a maneira como ele foi morto e crucificado sugere que o homem pode ter sido realmente vítima de um cartel de drogas, assim como a polícia considerou quando o corpo dele foi descoberto. Alguns acreditam que, sendo um viciado em jogos de azar e cheio de dívidas, Max poderia estar devendo dinheiro às pessoas erradas, e depois de não pagar suas dívidas, ele pode ter sido morto sendo transformado em um exemplo. Infelizmente, nenhuma evidência respalda as alegações e nenhuma informação adicional veio à tona sobre o que realmente aconteceu, e a sua morte permanece um mistério. A morte de Max Tansevsky é certamente um caso trágico e é difícil dizer se algum desenvolvimento futuro aparecerá e fornecerá mais clareza sobre o que aconteceu com ele. A menos que alguém apresente novas informações, o destino de Max provavelmente permanecerá um mistério para sempre, e a Austrália sempre se perguntará quem ceifou sua vida de forma tão macabra. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e jamais o que acontece. Se você gostou, peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções, como o Pix, Seja Membro, Valeu Demais e Apoia-se. Vai você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!